Ok, alunos, estamos iniciando nossa última unidade de autoestudo, né, os mamália, né, o grupo dos mamíferos, do qual nós fazemos parte. Os mamíferos, então, uma das coisas bastante importante, claro, para os mamíferos é o hábito de mamar, né? Mamífero significa possuidor de mamas, né? Então são bichos que mamam, bichos que têm glândulas mamárias. A glândula mamária em si, então, é uma glândula sudorípara, é um tipo de glândula sudorípara modificada, né? Geralmente elas estão em pares na lateral aí do ventre dos animais, né? No nosso caso, que a regra é nascer um filhote só, nós temos um par de mamas, né? Um par de tetas aí, mas outros animais têm vários pares, né? Dependendo aí da espécie, ok? Essas glândulas mamárias, então, servem na alimentação do filhote. Interessante é que o primeiro grupo, o grupo mais basal aí dos mamíferos, o grupo chamado de Prototéria, são os mamíferos ovíparos, né? Aqueles lá da Nova Zelândia, Oceania, né? Então, ornitorrinco, equidna, eles não têm tetas, né? Eles têm glândulas mamárias no ventre, né? Duas linhas aqui no ventre deles, mas não têm tetas, né? Não têm mamilos, né? Então, eles secretam o leite por poros do ventre dele e os filhotinhos lambem os pelos do ventre da mãe, né? Então vão se alimentar lambendo os pelos da mãe aí. Uma outra coisa interessante dos mamíferos é a presença de pelos, né? Então os pelos também, assim como as penas, são escamas modificadas. Temos duas hipóteses sobre o surgimento dos pelos. Uma delas é que tenham sido escamas modificadas no sentido de se tornarem sensoriais, né, se tornarem alongadas, se tornar sensoriais, como vibriças, né, os bigodes aí dos carnívoros, né, que são pelos na lateral da cabeça e que dão noção de tato, né, e vento, coisas nesse sentido. Então, um órgão sensorial e que depois de surgir isso foi tendo funções outras, como, por exemplo, termorregulação. A outra hipótese é que os pelos surgiram, então, como modificação das escamas, no sentido de ajudar a isolar, né, a temperatura do corpo, auxiliando aí na termorregulação. Após o surgimento, eles passam a ter aí diversas funções, né, os pelos aí, muito semelhante à das penas, né, eles vão ter funções então termorreguladoras, sensoriais, proteção mecânica, né, proteção física, proteção de radiação, né, aí radiação solar, por exemplo, quem é careca, por exemplo, sabe aí que num dia de calor, né, é bom botar um chapéu, bom botar um boné, né, para proteger a careca dos raios solares. Quem tem cabelo fica um pouco mais protegido quanto a isso, ok? Então, os pelos aí servem de proteção física, né? Proteção mecânica, proteção de radiação, proteção aí do calor também, né? Tanto do frio, né, quanto do calor, ou seja, ele isola o calor tanto para não entrar quanto para não sair, né? Então, é um isolante térmico aí. Além disso, os pelos funcionam também na comunicação, né? Pelos eriçados, né? A gente costuma ver aí os cachorros quando estão brabos, né? Eles eriçam os pelos das costas, né? Ficam arrepiados, eles estão tentando mostrar que são maiores aí do que os seus oponentes, né? Do que os seus inimigos aí. Além disso, os pelagens funcionam na camuflagem, né? Nós temos aí vários pelos com várias cores camuflagem, então aí as pintas dos gatos, as listas das zebras, dos tigres, né? A própria cor neutra, né, pode ser uma forma de camuflagem. Nós temos bichos como algumas raposinhas que trocam a pelagem de inverno para o verão e muda a cor também, né? No inverno elas estão brancas, né, da cor da neve, e no verão estão mais escuras, né? Se tornando camufladas nas duas épocas do ano, isso em regiões bem frias, né, regiões mais próximas ao Ártico aí. Outra coisa importante para falar de mamíferos, claro, a endotermia, né? A endotermia dos mamíferos, assim como das aves, permitiu com que esses animais ocupassem os mais variados ambientes do mundo, né? Aves e mamíferos nós temos nos polos, nós temos no altos das montanhas, nós temos em regiões desérticas, né? Dos mais extremos aí ambientes, coisas que répteis e outros vertebrados aí vão estar um pouco mais restritos nas suas distribuições, né? Outro assunto interessante a respeito aí dos mamíferos é sobre a heterodontia, né? O que é isso, né? Donte, dente, hétero, diferente. Então, os mamíferos, diferente dos répteis ancestrais ali, a gente tem, né? Nós mamíferos temos dentes diferenciados, nós temos incisivos caninos pré-molares e molares, dentes com formas diferentes e com funções diferentes. Isso é o que a gente chama então de heterodontia. O contrário disso seria o oposto disso seria a homodontia, né? Dentes iguais. Então, serpentes, jacarés, lagartos têm dentes homodontes, né? Dentes iguais, de formas iguais,
e conodontes, né, em forma de cone, né? Então esses dentes aí, ele pode ser mais tortinho, pode ser maior, pode ser menor, mas nos répteis os dentes têm, todos eles têm forma de cone, né? Eles são pontudos. Já nos mamíferos vão aparecer diversos outros tipos de dentes aí. Vamos dar uma olhadinha nisso. Né? Então aqui nós teríamos um mamífero ancestral, né, o ancestral dos mamíferos, que tem dentes ainda homodontes e conodontes. Né? Primeira modificação que aparece, inclusive registrada pelo registro fóssil aí, é o surgimento do dente canino, né? Então a sinodontia, sion é cão, né? Sinodontia, então aparece o dente canino. Esse dente canino é um dente conodonte, assim como os demais, ou seja, ele não mudou a forma, a grande diferença dele é o tamanho, né? Então ele se tornou um dente maior, tem a função aí de segurar presas, né? Machucar ou perfurar, rasgar, né? O couro aí de suas presas, né? Então esse dente aí foi bastante importante, ele gera para nós aí uma função diferente. Antes os dentes tinham as mesmas funções, eles eram semelhantes, estavam em posições diferentes da boca, mas eles eram semelhantes. Agora, com funções semelhantes, agora que nós temos um dente, que ele ainda é igual, mas maior, ele separa a boca em duas porções, o antes do canino e depois do canino, ou seja, anterior ao canino e posterior ao dente canino. Então nós vamos ter funções diferentes. Aqui olhando na nossa figura agora nós vamos ver, né? Na frente dos caninos nós vamos ter agora os incisivos, que tendem a ser dentes mais cortantes e não mais perfurantes, e logo atrás do canino nós vamos ter pré-molares, que são dentes já mastigatórios, e molares, né? Então a heterodontia. É assim que aconteceu, né? Aparece um dente canino, separa funcionalmente a boca entre dentes da frente, que vão acabar se tornando diferentes morfologicamente também, a gente passa a chamar eles de dentes incisivos, são dentes mais achatados, usados usualmente para cortar, né? E os dentes posteriores, que estão atrás dos dentes caninos, que vão ter outras funções, né? Eles vão passar a ter mais cúspides, né? Em vez de ter uma ponta, eles passam a ter 3 pontas, né? Eles passam a ter 2, 3 pontas, 4 pontas, 5 pontas em alguns casos, né? Então vai aparecer a trituberculia, né? Vai aparecer 3 tubérculos ou 3 cúspides nesses dentes e às vezes vai aparecer uma 4ª cúspide, uma 5ª cúspide em alguns casos. E esses dentes, então, posteriores ao dente canino, vão ter funções mastigatórias e vão se modificando em funções de moagem, no caso de herbívoros, vão se modificando em situações de dentes cortantes, como no caso de carnívoros, né, que vão precisar cortar aí tendões, couro, coisas nesse sentido, né, especializações aí da heterodontia. Falando sobre a evolução dos mamíferos, a gente tem então aqui no cladograma os 3 principais grupos. Um grupo chamado de Prototéria, ou seja, ele é protovivíparo, ele não pare, ele é proto, ele é primitivo. Metatéria é quase, né, vivíparo, e Eutéria são os vivíparos verdadeiros. Na verdade, esses aqui são vivíparos já, mas esse aqui é o nosso tipo de viviparidade, né? Então, o ancestral dos mamíferos, assim como alguns dos bichos mais basais, são ovíparos, eles botam ovos. E Prototéria permanece com essa forma, né? Botando ovos, são aí algumas espécies mais antigas, mas que ainda existem lá na Oceania, né? O ornitorrinco e as 2 espécies de equidnas, né? Depois, nessa outra linhagem que a gente vai chamar então de Téria, né, que são os vivíparos, vai aparecer a viviparidade. E a viviparidade apareceu de 2 jeitos diferentes. A viviparidade que a gente chama de marsupial, são os animais então que a gente vai chamar de metatéria, e a viviparidade placentária, né, que são os eutéria, né, os verdadeiros. Os mamíferos marsupiais, né, eles não têm então cordão umbilical, eles não têm placenta, né, vai haver uma pseudonidação do ovo fecundado, né, no trato genital feminino, vai haver o desenvolvimento embrionário, mas não existe uma ligação tão íntima como nos mamíferos placentários, tá? Então, o que vai acontecer vai ser que esse embriãozinho ele vai se nutrir pela parede do corpo, ele vai excretar pela parede do corpo e ele vai trocar gases pela parede do corpo, ele não tem um cordão umbilical fazendo isso. Isso limita o tamanho desse embriãozinho, né? Então, com 10 a 15 dias de desenvolvimento dentro do trato genital feminino, ele vai nascer, ainda embriãozinho, né? Aí ele nasce e ele vai migrar para o marsúpio da fêmea, né? O marsúpio é aquela bolsa que o famoso canguru tem, né? Que é uma bolsinha assim no ventre deles,
né? Mas aqui na América do Sul nós temos os gambás, as cuícas, guaiacicas, né? Que são aí marsupiaizinhos aí das Américas, né? E que tem uma bolsa marsupial também, só que ela é uma fenda longitudinal na barriga desses animais. Tá? Então os filhotinhos vão entrar ali, cada um agarra uma tetinha e quem agarrou tetinha vai sobreviver, vai desenvolver. Quem não tinha tetinha para ele, né, ele vai morrer, porque o resto do desenvolvimento desse animalzinho é agarradinho na teta da mãe, né, se alimentando do leite ali da mãe, tá? Então essa é a viviparidade marsupial, né, ela não tem cordão umbilical, não tem placenta. Né? O final do desenvolvimento desse filhote vai ser no marsúpio, né, ou bolsa marsupial, da mãe, né, baseada aí com a alimentação de leite, respirando daí pulmão, né, normal, de um vertebradinho terrestre aí. E a viviparidade placentária, que tem então a maior parte dos mamíferos, né, os eutéria, então exceção dos mamíferos ovíparos, os prototéria, né, os animais monotremados, ornitorrinco e equidna, e com exceção dos marsupiais, que temos aqui nas Américas e temos também na Oceania, todos os outros mamíferos que você imaginar fazem parte do grupo dos placentários. Então, roedor, coelho, morcego, macaco, vaca, cachorro, gato, urso, todo mundo faz parte aí do grupo dos eutéria. E a maior parte das espécies viventes, das famílias, das ordens, dos grupos todos, fazem parte desse grupo e eles se reproduzem então semelhante à nossa espécie, né? Então tem um cordão umbilical, tem uma placenta, o embriãozinho se desenvolve aí no útero musculoso da mãe, né? Depois ela pare o filhote já mais desenvolvido e daí ele vai mamar, né? De forma que a gente conhece aí, ok? Vamos dar uma olhadinha aí nesses eutéria, né? A maior parte então da diversidade dos mamíferos fazem parte do grupo eutéria, né? Vamos dar uma olhadinha neles aí. Né? Então aqui eu botei metatéria como grupo basal, né? Como para enraizar a nossa filogenia aqui. Um outro grupo mais basal agora dentro de eutéria, né? Dentro dos mamíferos aí, placentários, é um grupo chamado de afrotéria, né? Como o nome já diz, são os vivíparos da África, né? Que evoluíram aí no continente africano. Nós temos aí alguns bichinhos pouco conhecidos nossos, né? Tubulidentata é uma ordem que tem uma única espécie, que é o Ardivac. Macrocélida aí são os mussaranhos elefantes, Iracoidea é o Irax, né, um bicho aí africano também, pouco conhecido nosso, e mais conhecido nosso Loxodonta, os elefantes, e os sirênios, né, que são os peixes-bois aí que temos aqui na América do Sul também. Então essa é a linhagem dos afrotéria, ok? Uma outra linhagem que aparece também basal aí na filogenia aí dos mamíferos são os Xenarthra, né? Xenarthra, então, é o grupo que temos aí na América do Sul, né? Temos aí os tatus, as preguiças e os tamanduás, né? Fazem parte desse grupo aí dos Xenarthras, é um grupo basal que evoluiu aqui na América do Sul, enquanto era um continente isolado ainda, tá? Na evolução dos mamíferos vai aparecer um outro grande grupo aí chamado de Burioeuteria, né? Um grupo aí de mamíferos que evoluiu na América do Norte, no continente norte, né, na América do Norte, Eurásia, né, um continente chamado de Laurásia, chamado então de Burioeuteria, né. Dentro desse grupo nós temos aqui então, como grupos irmãos, os roedores e os coelhos, né, um grupo bastante diversificado, especialmente os roedores. Quase a metade dos 5.000 mamíferos do mundo são roedores, né, então o jeito mais eficiente de ser um mamífero no nosso planeta é a forma roedora de ser. Eles têm um dentezinho, né, uma dentição especializada em roer, né, como o próprio nome já diz, os coelhos também fazem isso. Eles roem, né, esse aparelho roedor deles permite eles extraírem energia de quase qualquer coisa. Né, eles conseguem tirar energia, por exemplo, de casca de árvore, de raiz, de uma semente que outros não conseguem. Eles conseguem abrir sementes que outros animais não conseguem. Eles conseguem comer folha que outros animais têm dificuldade. Eles conseguem comer, por exemplo, plástico, papelão, papel, borracha. Eles conseguem roer essas coisas e tirar a energia disso. Eles roem tão pequenininho que eles conseguem extrair o pouca energia que tem, o pouco de matéria orgânica digerível que tem nesse tipo de alimentos. Eles conseguem se alimentar de quase tudo. Eles também se reproduzem muito bem, né, e tem uma grande taxa de diversificação aí. O maior grupo de mamíferos são aí, então, os roedores, né. Parentes deles, então, os coelhos, né, o grupo aí dos coelhos e das lebres, também tem o mesmo tipo de hábito roedor, tá. Um outro grupo parente deles aqui é o grupo que a gente chama de arconta, né, um grupo aí que tem o pênis pêncil, né, o pênis pendurado, do qual nós fazemos parte, então, né, o grupo aí dos
primatas, o grupo dos lêmures voadores e dos mussaranhos arborícolas, né, uns bichinhos africanos pequenininhos e arborícolas, né, pouco conhecidos nossos. Uma outra linhagem que aparece, que também tem uma grande diversificação, são os quiróptera, né, os morcegos. Né, os morcegos são os únicos mamíferos capazes aí de voo verdadeiro e formam o segundo maior grupo de mamíferos. Né? Se a gente juntar todos os roedores e os morcegos, dá uns 80% das espécies de mamífero faz parte desses grupos aí. Então, quase metade aí são de roedores e os morcegos aí fazem mais uns 20, 25% das espécies vivas de mamíferos, né? Os morcegos, por sua vez, tiveram o seu grande sucesso evolutivo, né, sua grande diversificação associada ao voo, assim como as aves, assim como os insetos, né? O voo permite um monte de coisas a esses animais, né? Ocupar lugares que ninguém ocupava, tipo ilhas oceânicas, acessar uma árvore, mudar de uma árvore para outra, né? Voando, atravessar rios, atravessar cordilheiras, fugir de perigos, caçar melhor, né? Fugir de catástrofes, né? Como alagamentos, incêndios, vendavais, né? Coisas nesse sentido, vulcanismo, né? Terremoto, tsunami. As aves e os morcegos conseguem escapar da maior parte desse tipo de desastre, né? Enquanto outros bichos terrestres morreriam, se afogariam, morreriam queimados, coisa nesse sentido. Parentes dos morcegos aí nós temos, né, próximos evolutivamente aos morcegos, nós temos um grupo chamado aí de Ferungulata, né? Então os fera, né, os carnívoros e os ungulados, né? Então, na base desse grupo Ferungulata, nós temos aí um grupo que a gente chama hoje de Cetartiodactyla, que inclui Artiodactyla, são os animais aí ungulados de dedos pares, né? Então aqueles bichos que a gente chama popularmente de bicho de casco fendido, né? Então são aí as ovelhas, os bodes, as vacas, né? Os veados, os porcos, né? Bichos que se apoiam sobre 2 dedos, né? Principalmente tem casco, né, nesses dedos aí. E os cetáceos, né, um grupo aí que faz parte, os golfinhos e as baleias, já foi considerado uma ordem à parte mais antigamente e hoje em dia a gente sabe que eles são aí parentes muito próximos, né, dos Artiodactyla, inclusive eles estão dentro do grupo dos Artiodactyla, sendo que entre os Artiodactyla viventes, os mais próximos aí dos cetáceos são os hipopótamos. É interessante que os hipopótamos são animais aí semiaquáticos, eles têm camada de gordura, quase não têm pelos como os cetáceos, eles têm uma testa proeminente com um melão como o dos cetáceos, e eles fazem ecolocalização como os cetáceos, né? Então são bichos aí semelhantes aí em vários aspectos. Então, uma das novidades que nós temos aí sobre a evolução dos mamíferos é que cetáceos está dentro daquilo que a gente chamava antes de Artiodactyla, né? Não é um grupo à parte, ele está dentro e a gente criou um nome novo para eles, né? Então, Cetartiodactyla, né? Para incluir cetáceos e artiodáctilos. O outro grupo de animal ungulado são os Perissodactyla, são aqueles que têm dedos ímpares, né? São aqueles bichos ungulados, né? Que têm casco em número ímpar, né? Então, aqueles que têm um único dedo funcional, como o grupo dos cavalos, né? Que se apoiam sobre o dedo do meio, e animais que têm 3 dedos, né? Como rinocerontes, como as antas, né? Que se apoiam sobre 3 dedos, sendo os demais dedos reduzidos, né? Então os Perissodactyla é o grupo dos rinocerontes, das antas, dos cavalos aí. Ainda temos o grupo dos carnívora, né? Que são bichos aí que se especializaram no hábito carnívoro, embora nem todo mundo seja estritamente carnívoro, né? Temos dentro da ordem carnívora aí o grupo aí dos urcídeos, o grupo dos felídeos, dos canídeos, né? Para exemplificar aí os ursos, os cães, os gatos, né? Ainda temos outras ordens aí de carnívoros, como por exemplo o grupo das focas, o grupo dos leões marinhos aí que adotaram secundariamente o hábito aquático. E a última ordem de mamíferos, então, Pholidota, né, um grupo bem desconhecido nosso, que é o grupo dos pangolins, né, um grupo de bichos africanos aí, que são parentes dos carnívoros e em filogenias morfológicas, Pholidota vem parar junto com o Xenarthra, né, porque eles lembram um pouco aí os tamanduás morfologicamente, mas eles têm placas dérmicas nas costas como os tatus. Então, a morfologia coloca esse grupo aqui próximo de Xenarthra, mas os dados moleculares dizem que eles são próximos aí de carnívora, né, embora sejam bichos bastante modificados. Então, nós temos grandes linhagens, nós temos Afrotéria, os bichos que evoluíram na África, nós temos o Xenarthra, que evoluíram aqui na América do Sul,
nós temos planadores, né, os roedores e os coelhos, e os euarconta, que evoluíram na Laurásia, e Ferungulata, né, Quiróptera e Ferungulata, que evoluíram também na Laurásia, né. Essa é um pouquinho da diversificação dos mamíferos.